Olá pessoal, então hoje nós estamos dando continuidade aqui a mais um vídeo da série sobre a minha carreira profissional e hoje eu vou contar a experiência de como foi fechar uma fábrica inteira. Então, como eu era gerente de fábrica, né, expliquei no vídeo anterior, quem quiser dar uma olhada lá nesse vídeo, eu tive, né, esse objetivo, né, essa função aí de fazer o fechamento de uma fábrica da qual eu era gerente. E isso foi muito difícil, porque qualquer que seja a sua área, né, que você esteja liderando, você cria vínculos, né, com as pessoas, e fazer o fechamento de uma fábrica onde você tem que mandar todo mundo embora é muito difícil emocionalmente. Além disso, né, é um projeto complexo, onde você precisa ter toda uma questão humanizada, uma questão organizada, tem toda uma questão de custos, né? Então, estrategicamente, aquela fábrica não fazia mais sentido e foi me dada, então, essa missão de fazer esse fechamento. E aí, a primeira coisa que eu queria deixar aqui nesse vídeo é que, para você fazer um projeto que seja tão desafiador, né, em qualquer área, em qualquer função que você esteja, entenda o projeto. Saiba do que se trata esse projeto, saiba se você acredita nesse projeto, se você está de acordo com ele, porque você não vai conseguir fazer nada se você não estiver de acordo, né, com o projeto, se você não estiver de acordo com o que vai acontecer. Por que isso? Porque para você fazer um projeto, né, para você gerenciar um projeto, principalmente se for um projeto desafiador, você precisa de confiança, disciplina e organização. Então, para você ter confiança, você precisa acreditar no que vai acontecer e precisa saber muito bem o que vai acontecer. Então, a primeira coisa para você gerenciar um projeto é você ter confiança em você, confiança na sua capacidade técnica, na sua capacidade emocional. Busque ajuda, né? Então, nessa época, eu tinha um mentor, querido professor Lázaro, vou deixar aqui um beijo para ele, que me ajudou, né, nesse percurso, né, nesse momento aí que eu passei, onde ele me dava várias dicas e me acolhia mesmo, né, nesse sentido aí emocional. Tinha também todo o suporte técnico, né, do Edgar Ramos, do Fábio Figueiredo em relação a esse projeto. Mas o que eu queria colocar aqui para vocês, né? Além da confiança, é preciso ter muita disciplina. Então, um projeto, né, desafiador como esse, ele exige uma equipe multidisciplinar. Então, você precisa de pessoas de todas as áreas trabalhando nesse projeto. Então, você precisa, né, do pessoal da manutenção, do pessoal do recursos humanos, você precisa, né, do pessoal de operações, do pessoal de vendas. Então, mais uma vez, você tem uma equipe multidisciplinar para lidar. E isso exige de você uma sensibilidade, né, de entender o que cada um precisa, mas mais do que isso, você ter uma organização nessa comunicação. Então, você criar ferramentas, você criar planilhas, você criar sistemas, rotinas. Você ter um sistema, né, hoje, isso aconteceu há muitos anos atrás, mas hoje você tem muitos sistemas, né, de gerenciamento, de automação, de inteligência artificial que pode te ajudar nessa comunicação e nessa organização de tarefas. Então, dentro do gerenciamento de projetos complexos, você precisa ter muito bem organizadas as ações, se elas estão sendo executadas e os prazos. Então, tenha isso muito bem feito, né? Entenda quais são as melhores ferramentas para você, para o seu caso e faça de uma forma que fique padronizado, vamos dizer assim. Então, você precisa de uma esteira de processo também para gerenciamento de processos, não é só nos processos da rotina, mas também nos processos, né, de relacionados a projetos que têm começo, meio e fim. Então, você ter uma organização muito bem feita dessas ações, desses prazos, é fundamental para que esse projeto aconteça de uma forma fluida, de uma forma eficiente e que gere o resultado esperado, né, por você, né, que está ali liderando, mas também o resultado esperado, né, pela empresa ali, pelo requisitante desse projeto. E uma terceira coisa que eu gostaria de colocar aqui em relação a gerenciamento de projetos é, sempre que a gente está executando um projeto, a gente está falando de gestão de mudanças, né? E gestão de mudanças é sempre complexo, porque você precisa garantir, né, que essas mudanças aconteçam, mas que depois permaneçam ali padronizadas. Então, você tem todo o conhecimento do antes, que precisa estar documentado, né, que precisa ter uma gestão do conhecimento para isso, mas também você tem o depois. Então, o que mudou, né? E, geralmente, quando você faz uma gestão de mudanças, é desconfortável, né? O time que está ali, ele vai sofrer essas mudanças, ele vai ter esse impacto. Então, dentro dessa gestão de mudanças, primeiro, essa documentação, né, essa padronização, mais uma vez, não tem como a gente fugir disso, mas também pensar na empatia, né? E se colocar no lugar dessas pessoas que estão ali e que vão ser impactadas com aquela mudança. É preciso ouvi-las, a gente precisa ouvir essas pessoas, entender essas necessidades e o que, na visão delas,
esse projeto vai impactar? Porque você, como líder, né, eu como gerenciando um projeto grande, né, como esse de fechamento de fábrica, nem sempre eu consigo ter a visão do todo. Então, a equipe multidisciplinar especialista é importante, mas aquelas pessoas que vão sofrer essa mudança, elas vão ter uma dor que nós não temos, né? Que quem está gerenciando o projeto não tem. Então, essa empatia de ouvir essas pessoas, de entender esses medos, né? Essas dores e trazer isso para o projeto é muito importante. Então, mesmo em gerenciamento de projetos, a gente precisa humanizar o nosso trabalho. A gente precisa entender que o nosso trabalho, a gente está lidando não só com equipamentos, né? Com mudanças físicas, com mudanças de estrutura, mas também com mudanças de pessoas, né? Com mudanças de rotina, com o impacto na vida das pessoas. Então, mais uma vez, eu vou falar de afeto, né, de carinho e de humanização. Então, dentro do gerenciamento de projetos, eu falei aqui sobre confiança, né, sobre a gente ter confiança de liderar, sobre a gente entender, né, sobre isso, sobre a gente gerenciar as tarefas, gerenciar os prazos, ter rotinas e ter tudo isso muito documentado. Ter a gestão do conhecimento, tanto antes quanto depois, mas também ter essa humanização, ou seja, ter essa empatia, né, com as pessoas que vão ser impactadas. E você ser ouvidos, né? Você escutar, você ter escuta durante o projeto. Normalmente os projetos, né, eles são sempre muito corridos, a gente tem muita coisa para fazer e as coisas vão passando e a gente está sempre sobrecarregado, né? Normalmente um projeto, os prazos são muito curtos, né? São muito apertados e a gente esquece de parar e de ouvir. E aí, falando um pouquinho sobre escuta, a escuta não é você ir um minutinho, anotar o que a pessoa falou, tá bom, e ir embora. Né? Escuta é você sentar com calma, com tempo e fazer com que essa pessoa entenda que você realmente está ali, no aqui e no agora, e que você realmente tem a sensibilidade para escutar a dor dessa pessoa, para escutar a necessidade dessa pessoa e quais são os medos dessa pessoa. Então, se você não leva se você não leva jeito para isso, chame alguém do seu time que tenha mais sensibilidade, né, que tenha mais esse lado humano para fazer essa escuta. Isso vai fazer muita diferença no pós-projeto. Então, quando você tem uma escuta e um time do seu lado, o pós-projeto vai ser muito mais fácil. Então, logicamente, foi um projeto muito desafiador, eu considero um dos projetos mais difíceis, né, da minha carreira, que foi fazer esse fechamento, foi uma data anterior ao Natal, então era um momento que as pessoas estavam ali, né, com essa questão de família, né, com essa questão de festas, mas foi um projeto que eu aprendi muito, que eu evolui muito, então acho que encarar de frente, né, com essa confiança, né, na nossa carreira, ter essa confiança de encarar os projetos, né, de aceitar os desafios é muito importante, que é nesses momentos que a gente cresce muito. E hoje, como consultora, estou tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada BRC, onde grande parte dessas pessoas, né, que foram dispensadas, né, nesse momento, estão trabalhando. Então, chegar nessa empresa, né, com essas pessoas, né, que foram dispensadas naquele momento e receber um aperto de mão, né, receber ali o reconhecimento, né, que apesar de ter sido muito dolorido, né, porque é muito difícil você dispensar alguém ou, né, ser mandado embora, mas as pessoas ali entendendo, né, que foi uma questão profissional, que foi uma questão necessária e reconhecendo ali o profissionalismo, isso foi um momento muito especial da minha carreira, né, ter reencontrado essas pessoas num outro momento também de trabalho e que eu gostaria de fechar esse vídeo, então, dizendo que quando a gente age corretamente, quando a gente age com confiança, quando a gente acredita no que a gente está fazendo e faz de uma forma organizada e faz de uma forma profissional, saiba que as pessoas vão te reconhecer por mais difícil que seja. Então, eu queria deixar aqui esse recado, aceitem os desafios, estejam sempre com a comunicação muito alinhada aí com o seu time.